Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da mudança política na Alemanha, após quase 17 anos de mandato da chanceler Angela Merkel, do Partido Democrata Cristão ou da União Social Cristã, União Democrata Cristã. A gente tem uma combinação político-partidária curiosa ali na Alemanha em relação aos democratas cristãos. Após esse longo período, em que houve inclusive as chamadas grandes coalizões, em que o Partido Democrata Cristão e os social-democratas se juntavam em coalizões de partidos que a rigor seriam justamente os antípodas, os dois polos principais da competição política na Alemanha, mas por circunstâncias ali do funcionamento do sistema político alemão, eles se juntaram em muito tempo, mas sempre sob a liderança da chanceler Angela Merkel. E agora ela resolve sair de cena, se retira da vida pública, ou pelo menos da política de forma mais direta ao longo desse período, não concorre à sua reeleição, e aí tem uma virada, ou pelo menos uma relativa virada. O seu vice-chanceler do Partido Social Democrata, o Olaf Scholz, ele, enfim, não sabemos ainda se será o novo chanceler, mas ele é o líder do partido que obteve a maior votação nas eleições para o parlamento alemão, o que pela tradição política local tende a fazer com que ele seja o novo primeiro-ministro. Mas claro que isso depende da construção de uma coalizão, e a coisa não tem sido muito simples na Alemanha, porque depois de um longo período de uma lógica, digamos, quase que bipartidária, ou pelo menos algo perto disso, em que social-democratas e democratas cristãos se alternavam no poder e faziam coalizão, no máximo com mais um partido, ou os liberais, ou eventualmente os social-democratas poderiam fazer com os verdes, como fizeram lá no governo do Gerhard Schröder, antes ainda da Angela Merkel. Apesar disso vir acontecendo durante muito tempo na Alemanha, agora temos um cenário de muito mais fragmentação partidária, que faz com que seja necessária uma coalizão de 3 partidos. E aí é que a coisa começa a ficar mais complicada, já que os social-democratas têm alguma coisa como 25%, um pouquinho mais do que isso, das cadeiras na Câmara dos Deputados, o parlamento alemão, e ainda dependem, ou pelo menos a Câmara Baixa do parlamento alemão, e ainda dependem, claro, de uma associação com outros partidos, com os verdes, que são o seu principal aliado, potencial aliado para isso, e quem sabe com os liberais, mas o jogo está complicado. Será que a gente vai voltar para uma grande coalizão dos 2 grandes partidos alemães, ou será que a gente está diante de uma mudança? Enfim, para entender isso, entender o que é essa política alemã, o contexto dela, eu convidei o meu amigo, meu colega, professor do Departamento de Ciência Política da USP, o professor Bruno Wilhelm Speck. E o Bruno, ele é um cientista político formado na Alemanha. Aliás, ele tem uma história ótima que depois ele pode contar para a gente sobre a sua experiência quando da queda do Muro de Berlim. Vamos ver se ele topa falar disso no finalzinho. E o Bruno está há 30 anos já no Brasil, mas ele teve toda a sua formação na ciência política na Alemanha. E esteve na Alemanha num período muito recente aqui, acompanhando, enfim, sempre acompanha essa política alemã bastante de perto. Mas enfim, para tentar entender isso, eu convido o Bruno a falar um pouquinho aqui, agradeço a presença dele hoje. E pergunto, Bruno, você pode explicar um pouquinho o que teve em discussão nessa campanha eleitoral alemã que produziu esse resultado que a gente tem hoje? Bem-vindo. Opa, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Bater um papo aqui sobre a Alemanha. O que teve em debate nessa campanha são temas que, digamos, tocam, na verdade, o mundo todo, a crise climática, eu acho que era o grande tema, que foi um tema transversal, então todos os partidos tiveram que tomar posição em relação a esse grande tema, crise climática. Mas também tem temas mais específicos, que tem um pouco a ver com a sociedade alemã, a configuração da sociedade alemã. Um tema grande é um tema de uma sociedade em envelhecimento, então são temas como o sistema de saúde, a aposentadoria, as profissões de enfermagem e de cuidados, isso teve um destaque muito grande na campanha. Então, sobre isso, todos os debates tiveram uma grande parte das divergências em torno desses temas. Um outro tema grande
são questões de desigualdade na sociedade alemã. Então, uma das grandes desigualdades é a divisão entre as regiões da antiga Alemanha Oriental e Ocidental, né? A reunificação da Alemanha já faz 30 anos, mas essa divisão ainda marca a Alemanha. E essas divisões, em termos socioeconômicos, são graves, né? Tem menos renda, tem menos aposentadoria, tem, enfim, uma desigualdade que persiste ainda 30 anos depois. Então, isso foi um tema grande. E também tem questões de desigualdade que tem mais a ver com identidade, né? Com a questão da Alemanha, um lado aceita, digamos, a Alemanha como uma sociedade pluricultural, né? Aceitando o fato que há muito tempo tem estatísticas que dizem que 25% dos alemães têm origem, têm pais, ou imigraram, ou têm origem estrangeira, né? Então, 25%, pelo menos um lado dos pais ou dos antecedentes, ou eles próprios migraram para a Alemanha. Então, é uma porcentagem grande, mas mesmo assim, um outro lado da sociedade ainda insiste mais num modelo, vamos chamar de originário, né? De dizer que a Alemanha precisa reafirmar os seus valores, a sua cultura, a sua língua, o seu idioma e tal, e os outros têm que se adaptar, né? Enfim, então, em torno disso, esses são temas permanentes. Então, é um tema vinculado a essa questão da desigualdade. E tem depois temas também da economia, né? De um lado da economia de mercado, né, que tem problemas ou desafios que não foram, dos quais não deu conta. Por exemplo, uma coisa meio curiosa para quem enxerga a Alemanha como país da tecnologia, né, a cobertura da internet e do celular deixa muito a desejar dentro da Alemanha, que é um território relativamente pequeno, né, do estado, o tamanho de um pouco maior do que o estado de São Paulo, né, e mesmo assim tem problemas graves aí nessa área. Então, principalmente a geração jovem, ela cobra muito. Esse foi um tema grande na digitalização, a modernização digital do setor privado, aí foi um tema grande. Por outro lado, também tem um tema grande, a digitalização a modernização do setor público, né? A burocracia alemã, ela é sólida, mas ela é muito resistente a inovações, né? Então, é interessante que muitas vezes, quando você se comunica com qualquer repartição pública na Alemanha, você ainda se comunica via carta, né? O fax já é o mais moderno. A comunicação via e-mail é quase inexistente, né? Eu, nesse momento, estou passando por eu tenho que resolver algum problema lá, e o funcionário me manda cartas, né? Que demoram semanas para chegar, né? Então, essas são demandas em relação à modernização, né? Tanto da economia privada como do setor público, em relação enfim, a sociedade de informação, né? Na qual nós já estamos há 2 décadas, e mesmo a Alemanha, enfim, tem problemas de se atualizar. Agora, desculpa, não, pode falar. Temas. Não, são alguns dos temas, mas, enfim, do ponto de vista, olhando de fora, talvez esse tema crise climática tenha tido mais destaque, porque também é o tema que levou mais gente à rua. Mas, por outro lado, tem, digamos, o segundo bloco, que também levou gente para a rua, é essa questão das desigualdades e dos modelos identitários, digamos, em conflito com modelos pluriculturais. Agora, uma coisa que chama a atenção é que, ao longo desses anos todos, e não é à toa, eu acho que ela foi reeleita tão seguidamente, a Angela Merkel construiu uma imensa popularidade, né? E ela, enfim, não só gozava desse prestígio muito grande dentro da Alemanha, como fora da Alemanha. Acho que, se não me engano, a revista Forbes a colocou aí como uma das pessoas, a mulher mais poderosa do mundo durante uns 10 anos, pelo menos, né? Então, considerando que ela está há 16 anos como chanceler
10 desses 16 aparecendo ali no topo, isso significa alguma coisa. Né? Também é percebida mundo afora como uma grande estadista, como alguém, inclusive, que se conduziu muito bem durante a pandemia, gozava de uma popularidade alta dentro do país. Por que ainda assim foi tão difícil para Angela Merkel fazer o seu sucessor? Ela acaba tendo como seu sucessor alguém, enfim, que até integrava o seu governo dentro dessa lógica da grande coalizão, mas a rigor podemos dizer que é de um partido de oposição ao dela, né, ao Democrata Cristão. O que explica isso, Bruno? Essa é uma questão muito interessante. Né? Primeiro, eu acho que cabe dizer que a Angela Merkel é vista de forma mais crítica dentro da Alemanha do que fora. Assim, a admiração atual e os elogios, né? Se a gente olha para os noticiários agora internacionais fazendo um balanço, a grande maioria é muito elogiosa e muito positiva, né? Dentro da Alemanha, eu acho que a visão é um pouco mais dividida, né? As pessoas estão, de um lado, cansadas, naturalmente, de uma governante que governou 16 anos, né? Foram poucos, mas meio que os mesmos. Só houve 2 chanceleres, eu vou chamar de chanceler ou de vamos chamar de primeiro-ministro, né? 2 primeiros ministros da Alemanha que tiveram um período de governo similar, que foi o primeiro, o Adenauer, que era logo depois da guerra, né? E o segundo foi o Helmut Kohl. E a terceira agora, também nessa faixa, cada um desses governando 16 anos, quer dizer, durante 4 períodos legislativos. Agora, então, eu acho que tem um certo cansaço assim, de ter a mesma pessoa governando o país. E eu acho que o que caracteriza o estilo, vamos falar um pouco do estilo Merkel, né? O que caracteriza o estilo dela é certamente o pragmatismo. Então, ela é uma governante assim que segue a razão e a ponderação. Isso já é muito, se a gente olha para outros países, né? Mas, sobretudo para o nosso aqui. Não queria dizer, mas enfim. mas enfim, aí você já está com 90% do jogo ganho, né? Mas, enfim, esse pragmatismo, do outro lado, enfim, tem aquele ditado que a sua maior qualidade pode virar o seu maior defeito, né? E um pouco isso também é um grande defeito dela, né? Porque o seu pragmatismo fez com que ela, como líder do partido, né? Tipicamente o chanceler na Alemanha, o primeiro-ministro, o chefe do governo, também, tipicamente antes, já vira chefe do partido. Ele assume a presidência do partido. Assim, 90% dos casos, tem poucas exceções. O Scholz é uma das exceções, mas tipicamente você controla o partido. E quando você controla o partido, você continua controlando o partido durante o governo, né? Isso também é um pouco diferente do Brasil, onde os governantes, o governador, muitas vezes abdica, abre mão da diretoria do partido, né? Enfim, mas é interessante olhar essas diferenças. Mas no caso da Alemanha, então, o pragmatismo, que era uma qualidade para a função dela, o chapéu dela como governante, era um certo complicador para a função dela como chefe do partido, né? Porque ela esvaziou ideologicamente o partido. Claro que o partido, vamos chamar de conservador, né? O cristão-democrata, um nome muito bom, mas o partido conservador, ele passou por aquele processo aí de partido catch-all, né? Que todos nós estudamos aí, de um partido que teoricamente não se dirige só a um reduto eleitoral com características muito específicas, mas tenta ganhar o voto do eleitor médio, né? Mas mesmo assim, o Partido Conservador tinha um perfil. Ele era mais nacionalista, ele era mais conservador na economia, ele era mais católico, enfim. E ela, com o pragmatismo dela, fazendo políticas, digamos, muito moderadas, ponderadas, entrando em assuntos como também os assuntos dos verdes, né,
da mudança da reconstrução, da mudança da matriz energética da Alemanha, né? Ela foi entrando em todos os assuntos da tolerância em relação à imigração. Ela foi entrando em muitos assuntos de forma muito pragmática, o que fez com que o partido perdeu o perfil, né? Foi muito para o centro? Ele foi muito para o centro e ele perdeu eleitores à direita, né? Então, a AfD, nós vamos provavelmente falar um pouco mais sobre o partido da extrema-direita, ou da direita xenófoba. A AfD surgiu em função desse deslocamento do partido conservador para o centro. Isso é resultado, digamos, do pragmatismo. Quer dizer, o custo do pragmatismo foi o esvaziamento ideológico ou programático do CDU. E vai ser muito difícil de refazer, se o CDU tentar alguma coisa nesse sentido, de reconquistar esses eleitores. Uma segunda característica que já ficou um pouco mais esquecida e está até um pouco em contradição com o pragmatismo são os momentos nos quais ela agiu com convicção e defendeu determinadas ideias, né? Então, todo mundo, devemos nos lembrar aí da crise do euro, aonde ela impôs ou convicção aí por uma política de austeridade, né? Ela impôs esse regime a todos os outros países da Europa, né? Ou impôs, mas enfim, era muito difícil contornar a resistência dela contra essa política de austeridade. Eu não sei se estava certo ou errado, mas ela ganhou muitos inimigos. O rosto dela foi pintado com o bigode do Hitler na Grécia, e ela, enfim, teve editoriais e teve imagens nos jornais falando da herança nazista, da arrogância. Então, nem sempre a imagem dela no exterior era tão favorável. A crise migratória... Isso é muito, desculpa, Bruno, muito no contexto regional por conta dessa liderança da Alemanha na União Europeia, né? Exatamente. A questão era se os países poderiam se endividar mais, o primeiro teriam que passar por um regime de austeridade. E a Alemanha, com o peso econômico que ela tinha, a voz que a Alemanha tinha, e dentro da Alemanha, a Merkel teve o apoio naquela época, já tinha uma grande coalizão, então ela teve pleno apoio da social-democracia também. O ministro de Finanças, na época, se eu me lembro bem, era o social-democrata. Então, não era só dela, mas enfim, essa era... Só quero lembrar que ela tem uma outra cara, né, de bater cabeça e de insistir quando ela está convencida que determinadas posições devem ser mantidas. Então, na crise do euro, isso refletiu negativamente na opinião pública mundial. E na crise migratória, em 2015, a insistência dela de manter as portas abertas, as fronteiras abertas, de incorporar mais de 1 milhão de refugiados, digamos, levou ao mesmo conflito dentro da Alemanha, né? Porque parte da sociedade alemã não aceitou essa tolerância, né? Essa política de tolerância, mas ela sempre defendeu e então nesse momento ela ganhou inimigos, no primeiro inimigos fora e no segundo inimigos dentro. E essa rivalidade, ou esses conflitos que ela provocou em 2015, o que a política dela provocou em 2015, nunca mais, digamos, foram apaziguados, né? Como eu falei antes, há uma parte do eleitorado da direita que migrou para um outro partido em função dessa política de tolerância, que era, assim, para mim, positiva. Esses eleitores nunca mais voltaram. E uma terceira característica, mas aí eu vou fechar, uma terceira característica é a resiliência dela contra pressões externas, né?
Isso tanto em relação a assuntos, sei lá, positivos, né? Vamos dizer que avaliamos positivamente o fato dela ter insistido na tolerância em relação à política migratória. Mas em relação a outros assuntos, essa resiliência atrasou mudanças, né? Ela postergou a mudança da matriz energética, ela é conhecida por postergar decisões importantes, né? Então, ela não é uma pessoa dinâmica, né? Essa qualidade da resiliência contra críticas em momentos chaves, ela acaba também atrasando mudanças. E muito do discurso do novo governo que está se formando agora, dos 3 partidos, gira em torno da questão de superar déficits de modernização, de digitalização, de modernizar a burocracia, de acelerar a mudança das áreas da produção, da indústria, que precisa dar conta dos desafios da ameaça climática, né, do colapso climático. Então, eu acho que uma última habilidade que a gente não deve esquecer é a habilidade da coordenação, que ela mostrou aí na crise do Covid, né, que atingiu todos os países e, mais uma vez, diferentemente de outros países, ela, na verdade, o governo federal apita pouco, ou originalmente pouco, pelo desenho constitucional, apita pouco sobre esse assunto na Alemanha. Apitam principalmente os governos subnacionais e as comunas, os municípios. Mas ela, apesar de não ser a responsável, ela chamou a responsabilidade para si e ela coordenou processos de fechar acordos entre os vários estados, são 16 estados na Alemanha, para ter, digamos, uma abordagem única, né? uma voz única e ações únicas coordenadas dentro da Alemanha. Então, isso eu acho que também trouxe, assim, mostrou o lado da habilidade dela, né? De coordenar, enfim, crises relativamente complexas, né? Ela vivenciou 3, 4, 5 crises importantes no governo dela e essa foi uma grande habilidade. Agora, é de se imaginar que o Scholz, na medida em que, enfim, se torne realmente primeiro-ministro, tendo sido vice-chanceler, e ele é apontado também, de certa maneira, como um centrista dentro do Partido Social Democrata, né? Dá para dizer que haveria aí uma continuidade do governo social-democrata em relação ao governo democrata-cristão, apesar dessa diferença de partidos, mas considerando que há também elementos aí de coexistência entre os dois? Sim, certamente. Eu acho que, digamos, os dois candidatos, oficialmente tinha 3 candidatos a primeiro-ministro, mas de fato tem 4 partidos importantes, né? Os conservadores, a social-democracia ainda continuam os partidos maiores e depois os liberais e os verdes, que são um pouco menores, né? Mas e claramente nos debates e nos comentários, os representantes dos 2 maiores partidos eram os mais ponderados, eram, enfim, homens acima de 60 anos, mostrando que eles representam a ponderação e a continuidade parcial, quer dizer, continuidade com inovação. E os outros candidatos, a Annalena Baerbock, que era a representante do Partido Verde, e também o Lindner, Christian Lindner, que não era oficialmente, que é o representante do Partido Liberal, ele não era oficialmente candidato a primeiro-ministro, mas ele é, digamos, a quarta voz, representa o 4º partido importante agora. E esses 2 aí são mais jovens, mais dinâmicos, e eles representam um pouco a mistura, muita inovação,
mas garantindo também continuidade, né? E eu acho que o eleitor, enfim, eu tenho um pouco a impressão que essa eleição foi uma eleição muito ainda caracterizada pela crise causada pela Covid, né? Pela pandemia, e de uma certa forma tinha duas respostas diferentes a essa crise. De um lado, a crise mostrou quantas mudanças são possíveis numa sociedade conservadora, num sistema burocrático, assim, que reage de forma lenta às mudanças. Então, para um lado da sociedade, essa crise mostrou o quanto dá para mudar. E para outro lado da sociedade, essa crise mostrou o quanto eles querem que a normalidade volte. E de uma certa forma, independente dos vários assuntos mais específicos, essa foi a divisão, e eu acho que o pêndulo pesou mais para a continuidade. Para a maioria dos eleitores, o desejo de volta à normalidade era maior do que o desejo de agora enfrentar, digamos, os desafios da crise climática e os vários desafios aí de mudanças internas. Enfim, eu diria que, assim, chutando um pouco, 2/3 dos eleitores na Alemanha votaram mais desejando um pouco mais de normalidade, um pouco mais de estabilidade. E normalidade, estabilidade, você pensa como continuidade também. Exatamente. Mas, enfim, isso são psicologias aí bem abstratas. Mas eu acho que isso pesou, sim. Né? E é possível, nesse sentido, pensar ainda, de novo, numa grande coalizão? Isso é plausível nesse contexto? Eu acho que não. Eu creio que esses momentos pós-eleitorais, claro, muita coisa é possível, né? Mas forjar uma coalizão é extremamente difícil na Alemanha e muito demorado, entre outras coisas porque no final de uma negociação sai um contrato, né? Tem um contrato, um documento firmado de 80, 90 páginas, onde é um pouco uma ficção, porque ninguém sabe o que a política vai enfrentar no futuro, mas é tradição na Alemanha de ter, digamos, detalhadamente discutido todos os assuntos e a coalizão ela define qual é, digamos, o compromisso em todas as áreas. Né? Então, por isso, às vezes demora muito tempo. Da última vez demorou quase, eu acho que meio ano, né? Até fevereiro, de outubro até fevereiro, até o novo governo poder assumir, né? Não pesou tanto na época porque a Merkel era a chanceler antes e depois. A questão era só saber quem seriam os parceiros, né? Ano. Mas a gente conhece isso também de outros países, né? A gente conhece isso de Israel, onde as negociações também demoram muito tempo, e da Espanha, onde às vezes o parlamento tem que ser dissolvido várias vezes para criar maiorias mais viáveis, né? Mas, enfim, a Bélgica, né, também. Exatamente. Isso pode demorar, mas em termos de conteúdo, e é mais difícil forjar coalizões hoje em dia do que no passado, né? Em toda a história, nós temos agora 70 anos de história após a Segunda Guerra Mundial, né? De 49, quando se elegeu o primeiro Parlamento Nacional, até hoje, tem 70 anos. E 20 eleições. E nesses 70 anos, assim, até o final dos anos 90, formar coalizões era relativamente fácil, porque o padrão tinha 2 partidos grandes e, inicialmente, durante os primeiros 30 anos, um partido pequeno e depois 2 partidos pequenos. Os 2 grandes sempre eram o conservador e a social-democracia.
o partido pequeno, durante os primeiros 30 anos, eram os liberais, e a partir dos anos 80 entraram os verdes. E agora, nos últimos 15 anos, bagunçou um pouco mais. Mas, enfim, mas esse era o modelo. E esse modelo resultou em negociações muito simples de coalizão. O modelo era, durante as primeiras décadas, um grande, um pequeno. O Partido Conservador, nesses 70 anos, ele governou em 70% do tempo. Ele esteve no governo. E governou em grande parte desse tempo com o Partido Liberal e algumas vezes com o Partido Social-Democrata. Mas, enfim, foram poucas as ocasiões. E o Partido Social-Democrata governou do mesmo jeito, né? Algumas vezes com os liberais, vira um pequeno meio que manda, né? Agora, várias coisas mudaram, né? Nos últimos 15 anos. Primeiro mudou que os grandes não são mais tão grandes. Então, não é mais assim, a hierarquia da negociação não é claramente definida. Tanto que agora as negociações se iniciaram entre os dois pequenos, porque os dois pequenos podem fazer coligações, formar governo, coalizões com qualquer um dos grandes, né? Teoricamente. Os dois pequenos, está falando liberais e verdes, né? Hoje nós temos uma outra constelação. Você tem dois grandes que não são tão grandes e dois pequenos que não são tão pequenos, né? Os grandes são o Partido Conservador, 25%, o Partido, ou 23%, desculpa, e o Partido Social Democrata, 25%, então esses são os grandes. Antigamente tinham 40% ou 45% dos votos cada um, né? Só para mostrar a proporção, agora caíram para a metade. E os pequenos não são tão pequenos, porque antigamente os liberais sempre pairavam assim entre 5% e 10% dos votos, e os verdes também. E agora passaram por uma faixa entre 10% e 15%. E agora a negociação é outra, porque agora quem negocia primeiro, nesse caso aí nos últimos dias, são os liberais com os verdes, e depois eles vão se dirigir, provavelmente juntos, né, ao Partido Social Democrata. Então, os dois pequenos juntos têm o mesmo peso que o grande. Então, isso muda, digamos, a conversa. Então, eu diria acho que a sua pergunta anterior era em algum momento se nós podemos esperar mais continuidade ou mais mudança, e eu respondi que o Partido Social Democrata representa mais continuidade na figura do Scholz, e os dois, que é um homem de 60 anos, e o Scholz, e os liberais e os verdes, com candidatos lá na faixa dos 40, representam a inovação. Então, eu acho que tem dois puxando a inovação contra um representando a continuidade. Então, eu creio que pode ter mais dinamismo e mais inovação do que a gente espera só olhando para a figura do chanceler, do primeiro-ministro. Agora, uma das coisas interessantes nessa mudança do sistema partidário, né, é a emergência dessa extrema-direita, né, agora representada pela AfD. E você mencionou uma coisa agora, aliás, duas coisas que eu acho interessantes da gente recuperar que você mencionou. Uma primeira, essa predominância dos conservadores, né, os democratas cristãos, durante 70% do tempo, né, no governo ao longo desse período. Agora, eles eram também um partido que ocupava esse flanco direito do espectro ideológico, consequentemente conquistavam a maior parte dos eleitores nesse campo, e aí deixavam menos espaço para a ocupação desse campo por um outro partido, um partido competidor, como você tinha mencionado também, ocorreu com essa extrema-direita, justamente na medida em que os democratas cristãos caminharam no sentido do centro durante esses governos da Angela Merkel. Agora, uma outra coisa interessante que eu fiquei pensando aqui talvez essa fragmentação do sistema partidário tenha muito a ver justamente com essa diminuição do tamanho dos democratas cristãos dentro desse contexto. Por quê?
Porque ao mesmo tempo que eles diminuem e ficam, digamos, ali com um quarto das cadeiras no parlamento, mesmo tamanho dos social-democratas, um pouco mais do que liberais e verdes, os representantes da extrema-direita devem ter ali alguma coisa em torno de 10, 11% das cadeiras. Eles são, digamos, tóxicos, né? Ninguém faz coligação com eles. Então você pode dizer que, de uma certa forma, você perde aí uns 10, 11% de representação da direita que não entra em governo nenhum. E aí é impossível formar governo com esses caras, tem que ser nos outros. Se a gente tivesse, digamos, num cenário anterior, em que os democratas cristãos ainda fossem uma força, digamos, com 35%, 36% dos votos, pelo menos, ou seja, esses 11% que estão com a AfD estivessem com eles, é possível que eventualmente ficasse mais fácil formar um governo, sempre mais à direita, ou seja, redundando naquela predominância dos 70%, né? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando, Bruno? Não, esse é um dos fenômenos, digamos, é um pouco uma idiosincrasia da Alemanha, né? do sistema partidário da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha tem tanto a direita como a esquerda um partido que passa dos 5%, da cláusula de barreira dos 5%, que mantém pequeníssimos partidos fora do parlamento. Esses dois passam, e esses dois não são aceitos como parceiros de coalizões ou por partes dos partidos estabelecidos ou por todos, né? Durante muito tempo, assim, esses dois partidos, o primeiro, o Die Linke, na esquerda, o partido de esquerda radical, vamos dizer, né? Die Linke, ela surgiu logo após a reunificação. E ela surgiu a partir de uma fusão do partido ex-comunista na Alemanha Oriental e de uma esquerda, de um braço da social-democracia que saiu em reação ao governo Schröder, ao governo social-democrata, que fez uma política, digamos, enfim, de ajuste do estado de bem-estar social, cortando direitos dos trabalhadores. Ou seja, também foi para o centro. É quase que o movimento oposto ao que fez a Merkel mais recentemente. Um perde da esquerda, outro perde da direita, né? Exatamente. É um pouco como a saída do PSOL do PT, né? Então, esse PSOL da Alemanha, ele saiu em protesto contra as políticas de um governo social-democrata, mas também herdou, digamos, o partido ex-comunista. E essa segunda herança, ela fez com que, inicialmente, de 90 até 2000, mais ou menos, ninguém fez coligação com esse partido. Porque, inclusive, para a social-democracia, o Partido Comunista era, digamos, o arqui-inimigo. Tem uma história muito traumática entre desde lá do pré-Primeira Guerra Mundial, né? Pré-Primeira Guerra Mundial. Na verdade, na Primeira Guerra Mundial tem a cisão, né? Uhum. Uma parte da social-democracia sai para uma social-democracia independente, o SPD, e ele sai porque a social-democracia, a parte conservadora, votou a favor de créditos para financiar a Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, não vamos poder reconstruir tudo, né? Mas tem vários momentos traumáticos. Esse foi um. O segundo foi quando integrantes, a Rosa Luxemburg e o Liebknecht foram assassinados, início da República de Weimar. Esses, então, são radicais assassinados durante o governo social-democrata, né, do Ebert. O outro momento foi quando, após a divisão da Alemanha, o Partido Social-Democrata foi absorvido, dizimado, uma parte dos seus integrantes presos após o regime nazista, preso já durante o regime socialista, né, da Alemanha Oriental. Então, teve muitos momentos traumáticos. Então, inicialmente, ninguém fez coalizão ou se prontificou a fazer uma coalizão com esse partido. O que já diminuiu, cortou, como você falou,
uma parte significativa do eleitorado do reconhecimento e uma parte significativa do parlamento de uma possível formação de governo. E a mesma coisa aconteceu agora, nos últimos 10 anos, né, o partido AfD, da ultradireita, ele se candidatou pela primeira vez em 2013, não elegeu deputados, mas fez 13,5%, 4%, não elegeu ninguém. Na próxima eleição, em 2017, elegeu uma bancada de 100 deputados, que corresponde a 13%, 14%, né? E nessa eleição elegeu uma bancada também nessa faixa, caiu um pouco. Então, você corta 10% de um lado, 10%, 15% do outro, você tira um quarto ou um terço do parlamento de possíveis negociações, né? A coisa em relação ao partido de esquerda, à esquerda, digamos, o PSOL da Alemanha, né, de Linke, mudou um pouco porque hoje em dia já tem vários governos subnacionais integrando a esquerda, né? E tem um único estado onde a esquerda elegeu até o governador, o primeiro-ministro, digamos, subnacional, né? Thüringen, né? Então, em relação ao partido esquerda, esse quadro aí da exclusão categórica, ele está mudando. Somente o Partido Conservador não fez coligação ainda com eles, mas a social-democracia já fez em vários estados. Agora, em relação ao partido da direita, essa exclusão continua. E um outro desafio em relação ao partido da direita é que, tudo bem, olhando de fora, é tranquilizador que ele perdeu um pouco de eleitores, né? Caiu de 13 para 11. Mas olhando um pouco mais de perto o quadro é preocupante porque tem uma forte concentração regional dessa votação. Então, como eu falei no início, que a Alemanha é muito dividida ainda em termos da economia, dos status, dos benefícios, mas também politicamente é muito dividida entre ex-Alemanha Oriental e ex-Alemanha Ocidental. Assim, se você pega qualquer indicador, opiniões políticas, seja o que for, sempre tem uma diferença muito grande. E em relação ao sistema partidário, o sistema partidário da Alemanha, mais uma vez olhando para os últimos 70 anos, durante 60 anos o sistema partidário era muito homogêneo. Quer dizer, os dois partidos grandes eram grandes não só nacionalmente, mas essa hierarquia se repetia em todos os estados. Então, só teve governadores nos estados ou da social-democracia ou do Partido Conservador. E esse quadro mudou agora, nos últimos, eu diria que 20 anos. Porque, num primeiro momento, o partido de Linke, né, o PSOL da Alemanha, ele teve uma votação muito maior na ex-Alemanha Oriental. Ele tem uma votação nacional entre 5% e 10% na ex-Alemanha Oriental de 20% para cima, 20%, 25%. E agora ele foi um pouco representante, a voz desses desprivilegiados, ou dos que sofreram os efeitos da enorme reestruturação econômica pela qual passou toda a Alemanha Oriental, né? Um partido de ressentidos, de alguma maneira? Ressentidos de um lado, mas também dos que sofreram, né, o impacto dessa reestruturação. E eles perderam, e a Linke sempre falou muito em nome desse eleitorado pobre da Alemanha, ex-Alemanha Oriental. E agora esse eleitorado passou para o partido AfD, para a nova direita. Quer dizer, ele passou de um extremo para outro. E também não é novidade na história da Alemanha, né? Que você teve o mesmo fenômeno na época do surgimento do nazismo, né? Quando os partidários do Partido Comunista passaram, o eleitorado do Partido Comunista passou para o Partido Nazista, né? Os redutos eleitorais migraram de um extremo para o outro.
E a mesma coisa aconteceu agora e está acontecendo agora. E então o fato preocupante agora é que tem uma concentração muito grande de fato a AfD, que no âmbito nacional ficou em quarto lugar, né? CDU, SPD, os Não, liberais, em não sei, quinto, né? quinto lugar, ficou em Quinto quinto lugar. lugar. Ele, em todos os estados da Alemanha, ex-Alemanha Oriental, ele está em primeiro ou segundo lugar. Puxa vida. São 5 estados, em 2 ele está em primeiro, em 3 ele está em segundo lugar. Então, isso... O The Link ficou bem mais para trás. O Link ficou... Ele nem manteve esses redutos aí, ele tinha uns 20% de votação, caiu na ex-Alemanha Oriental para 10% e na Alemanha Ocidental para menos de 5%. Quer dizer, houve uma substituição quase que total, né? Sim, houve uma substituição, exatamente. Agora, quem fala, digamos, quem representa a voz dos excluídos, dos ressentidos, dos identitários, é a AfD, é a direita. E esses redutos eleitorais não vão se desfazer tão facilmente, porque assim, as estruturas partidárias são muito enraizadas, né? Agora, tem diretórios do AfD em todos os municípios, eles elegem, eles se reúnem, assim, a máquina burocrática partidária é um negócio atuante, né? Isso é uma tradição herdada, na verdade, da social-democracia 100 anos atrás, que construiu os primeiros partidos de massa com essa capilaridade. E todos os partidos imitam isso na Alemanha, né? Enfim, a política funciona assim na Alemanha. Então, esse enraizamento, essa capilaridade existe agora em relação a esse partido e, enfim, não vai desaparecer. Não é assim um vento qualquer que vai tirar esses eleitores desses redutos, porque eles são politizados, mobilizados. A nova direita da Alemanha é muito ativa na internet, né? A presença dela no canal YouTube e no Facebook é muito forte, muito superior aos outros. Eles vivem aquela bolha, né, de comunicação interna, se isolando do resto do mundo de uma forma muito intensa. Enfim, da mesma forma como no Brasil, eles não leem, não acreditam nos periódicos, no jornalismo oficial, né? Eles só leem e recebem o que eles... Enfim, eles vivem num mundo paralelo, né? Uma curiosidade meio que antiga dessa bolha é que ela enxerga os imigrantes como uma das principais ameaças e problemas, sendo que a taxa de imigrantes nessas regiões da antiga Alemanha Oriental é baixíssima, né? Aqueles 20% que eu falei é na Alemanha Ocidental, né? Nos novos, nessa região da ex-Alemanha Oriental, é menos de 5% estrangeiro. Agora, será que isso não passa por uma percepção de que, enfim, mesmo que não haja estrangeiros aqui no nosso território, estou pensando na Alemanha Oriental, esses estrangeiros que vêm para a Alemanha são vistos por eles como aqueles que, digamos, têm recebido mais atenção do governo do que eles próprios que são alemães? Existe uma percepção mais ou menos nessa linha, não? Sim, eu acho que assim, a criação, a capacidade da mente humana achar bode expiatório é enorme, né? Como é que você explica o ressurgimento do antissemitismo na Alemanha quando a porcentagem de judeus na Alemanha, não sei agora, 2%, 1%, enfim, não é? Você cria bodes expiatórios, né? Eu acho que tem, dentro da cultura política de cada país, tem um pouco padrões para esses bodes expiatórios, né? E na Alemanha são os judeus e os imigrantes, na ameaça da imigração. No Brasil são outros, né? No Brasil, a ditadura militar, o antipetismo, né? Enfim, você tem hábitos de
caracterizar os seus inimigos que estão vinculados à história do país, né? Agora, um dos papéis fundamentais, enfim, que os governos alemães têm desempenhado é de não serem apenas governos que lideram o seu próprio país, mas têm um protagonismo europeu, né, em particular. Você falava agora há pouco aí, por exemplo, da questão da austeridade, né, da importância que isso teve para os governos da Angela Merkel em relação, enfim, à manutenção de uma certa coesão dentro da União Europeia. Como é que isso se coloca nesse cenário de muito mais fragmentação, né? Porque a gente vê, inclusive, agendas muito diferentes desses partidos em relação à própria União Europeia. Enquanto essa direita mais radical é anti-europeísta, em boa medida, a esquerda me parece que também tem uma relação complicada com a Europa, embora de outra maneira, né? Não pelos mesmos motivos exatamente, né? Talvez muito mais por a questão de uma política econômica uniforme e não tanto por uma questão identitária. Como é que fica, nessa formação de um novo governo, a política alemã para o contexto europeu? Eu creio que imediatamente não vai ter muitas modificações, né? Um pouco como a política do Brasil, a política externa do Brasil também foi dirigida durante muito tempo com constância muito grande, enfim, a partir de preceitos do Itamaraty que todos os governos mais ou menos compartilharam. Esse último, enfim, saiu, obviamente, da curva em todos os sentidos. Mas eu acho que na Alemanha tem a mesma coisa, né? Eu acho que tem uma certa tendência para ponderação e para não dar cavalo de pau assim agora em relação a nenhum dos assuntos. Quais são os assuntos? Tem o assunto dos conflitos internacionais, né? Que, por exemplo, em relação ao Afeganistão ou em relação a Mali, onde também a Alemanha tem tropas lá. Então, em relação a todos esses assuntos, eu acho que uma das características que a gente pode esperar também no futuro é, digamos, de mudanças graduais, né? Não vai ter nem a enfim, soluções esotéricas, como no caso do Brasil, em relação à China, etc. e tal, nem mudanças abruptas como como os Estados Unidos introduziram aí nos últimos 2 governos, né? Tanto do Trump como também desse. Em relação às migrações internacionais, eu acho que é a mesma coisa. Essa é uma preocupação grande, né? Enquanto os Estados Unidos apostam mais na hard politics, né? de fazer uma política externa a partir do uso da força, eu acho que a Europa e a Alemanha especificamente apostam mais em políticas de diplomacia, de cooperação econômica que tenta conter as migrações internacionais, né? E o tema migrações internacionais na Alemanha é um tema externo e interno, né? E é muito voltado para a questão da África. A Alemanha, a Europa enxerga a África como o continente onde, digamos, tem maior potencial de ameaça de imigração, né? Então tem passando pelo mar Mediterrâneo tem um número grande de migrantes. E em relação a essa política de tentar cooperar com os países para manter as pessoas nos seus respectivos países, eu acho que isso vai continuar. O que é um pouco mais incerto é a relação com a Rússia, por exemplo, né? Em relação à Rússia, você tem de um lado também essa figura aí do Putin, que é menos ponderado, né? Mais difícil de você lidar, mas eu acho que a política do Nord Stream, né? Que era de importar gás da Rússia e de criar uma certa lógica de dependência mútua, essa política vai continuar, né? Essa era a lógica da Guerra Fria, né? Ou, digamos, depois da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os 2 blocos não se comunicavam, não se tentavam, digamos,
aumentar o seu poderio econômico e bélico para confrontar o outro. A política, a partir dos anos 70, e essa iniciada pela social-democracia, foi a política da cooperação, do reconhecimento mútuo diplomático. Estou lembrando que a Alemanha Oriental não reconhecia a Ocidental e vice-versa até 70, até 20 anos depois da guerra, né? Então, essa foi uma política de reconhecimento mútuo e de criar laços de dependência mútua. Quer dizer, a lógica da política externa foi vamos cooperar economicamente para que cada um tenha um preço alto a pagar se houver um rompimento. E o Nord Stream, de uma certa forma, ainda representa essa lógica, né? E essa lógica da cooperação para criar dependência mútua. Então, eu não espero muita mudança em relação à Rússia, pelo menos a curto prazo, né? O que vai ser mais difícil é a relação com os Estados Unidos e a OTAN, né? Mas não necessariamente causado pelas posições da Alemanha ou de integrantes de um possível governo aí liderado pela social-democracia, os verdes e os liberais. Porque os verdes, como você mencionou, tinham no passado uma herança, digamos, uma das características, um dos redutos eleitorais dos quais eles surgiram foi o movimento pacifista. E houve na guerra na Jugoslávia e naquele momento no bombardeio da Bósnia houve uma virada da posição do Partido Verde, né? O então ministro do Exterior era um ministro do ministro Verde, né? E ele aí falou que tem determinados momentos onde o uso da força é necessário, moralmente necessário, né? E essa virada, digamos, os verdes na época engoliram com dificuldades, mas eu acho que hoje, 10 anos depois, isso não é mais um tema, né? Então eu não creio que haja uma grande mudança em relação a esses posicionamentos mais de fundo. Mas em relação à posição dos Estados Unidos, né, na verdade, aí o fator causador está fora, né? Aparentemente, tem uma continuidade da política sui generis externa dos Estados Unidos entre o governo Trump e o governo Biden? Biden, desculpa. Às vezes a gente esquece dessas coisas, normal. Tem uma continuidade entre o governo Trump e o governo Biden que é maior do que a gente imaginava, né? Mas eu acho que da Alemanha eu não esperaria grandes reviravoltas em termos de política externa. Em relação ao Brasil, pode ter algumas isso é um caso interessante. Né? Porque eu acho que a questão Amazônia, enquanto questão brasileira, mas questão de cooperação econômica é um tema importante. Então, certamente, o novo governo vai manter a política de exigir as contrapartidas para liberar os respectivos recursos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse é um tema importante. O segundo tema importante é a questão digamos, da agricultura da Alemanha, a agricultura sustentável, que com o novo acordo comercial da União Europeia com o Brasil sofreria, né? Então, muitos argumentam, esses são os redutos eleitorais do Partido Verde, muitos argumentam que você precisa sair do consumo da carne, você precisa sair da exportação ou da importação da soja. Então, isso é mais uma questão já da política interna agora, de dizer que esse acordo comercial precisa ser reformulado. Ele provavelmente não será, mas há sempre outras maneiras para colocar empecilhos para digamos, proteger o mercado interno da agricultura sustentável da Alemanha.
Agora, isso também tem a ver, por exemplo, com mudança de matriz energética, porque o Partido Verde tem essa preocupação, né? E eles, se assumirem a chancelaria, né, imagino que a relação com o Brasil num governo Bolsonaro tende a ficar ainda mais complicada por conta desse passivo, né? Porque eles têm também uma política voltada para dentro da Alemanha, que é, por exemplo, de abandono da energia nuclear, questões desse tipo. Você tem toda uma agenda ambiental que conecta o externo e o doméstico, né? Sim, sim. Eu creio que sempre vai passar, digamos, esses temas são transversais e eles, como eu falei, o tema da mudança climática, do desafio e da solução de mudar a matriz energética, não só a matriz energética, mas também a indústria da Alemanha, né? Por exemplo, de ter carros, de proibir, um dos grandes temas, a campanha era sempre quando é que nós vamos proibir carros de carbono, né? de combustível fóssil, né? E aí a questão era se seria daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim. Vai ser muito rápido, né? Eu acho que isso vai acontecer muito rápido. Aí um assunto interno. Mas em relação a assuntos externos, um tema, acho que não vai atingir o Brasil, mas a Alemanha também é um tema crítico para a esquerda, é a venda da indústria bélica para fora, né? De vender tanques e, enfim, armamentos para fora. Agora, esse tema é um tema crítico que o parlamento precisa autorizar, o governo precisa autorizar a exportação e não exporta para países que estão em conflito com outros, né? E como a América Latina não é uma região assim, mas o Brasil, ou a Alemanha exporta, eu acho que fregatas, enfim, exporta navios. Eu creio que isso não vai criar atritos, né? Agora, tirando isso tudo, né, tem uma outra questão que acho que a gente podia falar um pouco dela caminhando aqui para o encerramento, que é a questão da atividade econômica, né? Pós-pandemia, enfim, todo mundo enfrentando uma imensa dificuldade, e a gente sabe que a discussão sobre economia tende a ser sempre uma discussão central em processos eleitorais e, consequentemente, para os governos que se seguem, né? Quais são os desafios que estão postos aí para esse novo governo do ponto de vista da atividade econômica, da retomada do crescimento pós-pandemia? Como é que isso está posto hoje no cenário alemão? Eu acho que a economia sobreviveu relativamente bem, né? Porque ela recebeu o Estado, ele mobilizou um volume muito grande de recursos e ajudou vários setores da economia com bilhões e bilhões de euros, né? Obviamente, os menos essenciais tinha uma divisão aí entre o que seria relevante para o sistema. Isso foi uma terminologia que surgiu, né? Sistema relevante, sim ou não. Teria algumas profissões e algumas áreas da economia relevantes e outras irrelevantes. E, obviamente, sei lá, os pequenos comerciantes e a cultura e a universidade, enfim, tudo isso não foi relevante, supostamente. Então, ele recebeu menos subsídios. Mas, de uma forma geral, eu acho que a economia sobreviveu bem e está agora em fase como o principal desafio agora não é econômico para voltar à normalidade. Alguns falam que no início do ano que vem a economia vai voltar plenamente à normalidade, mas o principal desafio são os negacionistas na área na frente aí da vacina, né? Então, infelizmente, o mesmo reduto eleitoral que produz os eleitores da AfD também produz os negacionistas. Então, é onde você tem vacinação mais baixa hoje. A AfD navegou muito, politizou muito esse tema, defendeu, digamos, a liberdade, como também o Bolsonaro defende, né? Na mesma linha eles defenderam a liberdade então a taxa de vacinação ela está agora parada na Alemanha assim em 60%, 65%, não vai passar dos 70%, o que pode causar um problema, né? Mas agora tem uma separação relativamente clara, uma tomada de decisão há uns 2 meses atrás, dizendo que
quem não está vacinado pode somente parcialmente participar das atividades da vida pública, né? E quando participa, pode participar com o teste, e quando faz o teste tem que pagar o teste, porque até agora o teste era pago pelo Estado. Então, e se isso entra no bolso, eu acho que vai ter um gelo, a resistência Vai ceder. vai ceder ainda. Tomar vacina é mais barato. É. Muito bem. Bruno, acho que foi muito boa essa conversa. Não sei se tem mais algum ponto que você ainda gostaria de enfatizar. E eu quero que você conte aquela história do Muro de Berlim antes da gente terminar, claro. Um ponto, não sei se dá para introduzir, um ponto que eu acho que é uma curiosidade é que a Merkel, na verdade, é a primeira-ministra que não se recandidata para o cargo. Então, é interessante olhar para trás que tem duas saídas, digamos, honrosas para um chanceler que acha que ele não vai se reeleger. Uma é de passar o cargo para um sucessor do próprio partido sem ter eleições, porque o parlamento pode, no meio do período legislativo, eleger um outro sucessor. Isso já foi feito antes? Isso foi feito em 3 ocasiões. Então, em 3 ocasiões, o atual chanceler, o Adenauer, por exemplo, ele, depois de 4 eleições, ele passou o cargo para outro. E a segunda saída honrosa é você não se recandidatar. Foi a saída da Merkel, né? Também lembrando que ninguém se reelegeu 5 vezes na Alemanha. O máximo até foi 4, e ela estaria caminhando para a 5ª reeleição. E uma outra saída menos honrosa é você ser desafiado pelo opositor, pela oposição, durante o período legislativo e perder o cargo para alguém da oposição, que foi o caso do Kohl, né? Então, o líder da oposição fala, olha, você não tem mais maioria no parlamento. Eu desafio que você junte aí a metade do parlamento atrás de você. E o Kohl fez esse desafio, né? E ele destronou o Schmidt e conseguiu se eleger chanceler. E a outra saída desonrosa é perder eleições, se candidatar e perder eleições como chanceler, que também aconteceu poucas vezes, 3 vezes. Um deles foi novamente o Kohl, né? O Kohl queria se eleger uma 5ª vez em 89 e perdeu contra o Schröder. Então, sabiamente, uma outra qualidade aí da Merkel, acho que elas soube a hora de parar, né? O tempo venceu, e ela, antes de não se recandidatar, ela abriu mão de presidir o partido, né? Então ela já passou a presidência do partido para outro, e primeiro para Karrenberger, que era uma deputada, e depois para o Laschet, e depois também não se recandidatou nessas eleições, né? Muito bom. Conta agora a história do Muro de Berlim. A história do Muro de Berlim é que eu estive, por acaso, em Berlim na semana que o muro caiu, foi derrubado. Ele simbolicamente foi derrubado em novembro de 89. E eu estive trabalhando na minha tese sobre o Brasil na biblioteca de Berlim, a maior biblioteca, sei lá, da Alemanha certamente, mas alguns dizem da Europa, sobre a América Latina, está em Berlim. E eu estive trabalhando lá, enfurnado, já durante 3, 4 dias, entrando de manhã, saindo de noite, pedindo livros, tirando xerox, voltando para o balcão, pedindo outros livros, enfim, foi essa rotina. E num certo dia aí tinha gente lá no balcão. Primeiro apareceu um rádio no balcão, né? Já estavam colocando aí um som baixinho, depois o som foi aumentando e foram juntando pessoas lá, 3, 4 pessoas em torno do rádio.
Rádio na biblioteca é incomum, né? Biblioteca, eu achei um desrespeito, assim, tive que bater para não reclamar. E continuei trabalhando aí na tese que eu estava lendo sobre Oliveira Viana, sobre Azevedo Amaral, sobre, enfim, Darcy Ribeiro, os clássicos brasileiros. Né? E aí, a certa altura, eu saí para telefonar para a minha mulher, que estava grávida do nosso primeiro filho, e ela estava em Freiburg, uma cidade a 800 metros da distância, e estava assistindo televisão lá. Ele falou, o que você está fazendo na biblioteca? O muro caiu. Eu falei, como o muro caiu? Aí, obviamente, eu fui lá também, saindo da biblioteca, e a biblioteca é 70 metros do muro. Assim, era bem pertinho. Está perfeitamente isolada, dá para trabalhar tranquilamente lá. O muro caindo e você não ouvia nada dentro da biblioteca. Fora aí, caindo por todos os lados. Mas, enfim, então, eu finalmente saí, liguei para um amigo, e aí nós tínhamos a não tão boa ideia, mas a gente não realizou a ideia, de como todo mundo estava cruzando de lá para cá, a gente falou, bom, vamos nós, então, que também não podemos entrar na Alemanha Oriental, vamos cruzar de cá para lá. A gente já estava procurando aí um caminho para ir para o outro lado e também fazer, digamos, a visita, mas num momento de responsabilidade, eu pensei, poxa, vou ser pai, não sei se eles vão deixar esse muro aberto, eles podem fechar de novo, vai demorar 10 anos para eles abrirem de novo, então eu confesso... Eu vou para lá e não consigo voltar, né? Exatamente, esse foi o meu medo. Enfim, ninguém sabia se aquela abertura espontânea seria ia durar, né? Então, eu também, já naquela época, tinha um momento de ponderação e achei ficou do lado de cá. Exatamente. Muito bem. Muito bom, Bruno. Além de tudo, ótima essa história, né? Essa história é muito interessante. Quero te agradecer muitíssimo aqui pela conversa. Enfim, foi muito bom para entender esse sistema político alemão, o que está acontecendo agora, esse processo de mudança pelo qual ele passou ao longo desse tempo. Acho que tem todos esses aspectos que são muito interessantes dentro desse momento. Inclusive essa peculiaridade, né, da maneira como Angela Merkel resolve sair do cenário, diferentemente de muitos dos seus antecessores. Acho que, enfim, a gente está com um cenário tremendamente interessante. Então, dito isso, eu quero te agradecer muitíssimo, né? Foi ótima essa conversa e, como eu faço sempre aqui, quero fechar agradecendo a quem assiste o canal no YouTube, a quem acompanha o podcast pelas plataformas de podcast. Lembrando agora, sempre, eu tenho feito isso agora, que tem também um blog do Fora da Política na Salvação na Carta Capital. Toda semana tem pelo menos um texto novo lá. E dito isso, até a próxima. Fora da Política não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.